Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities. Como de costume, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram aqui as negociações no dia de ontem. Então, basicamente, ontem a gente teve aí um futuro de minério de ferro basicamente no 0 a 0, chegou a operar no negativo, também operou no positivo e acabou fechando estável. E hoje vem com uma queda já de 1%. Petróleo, dentro daquela lateralização antiga, né? Voltou a trabalhar lá. Lembrando que ficou um bom tempo, né? Todo esse retângulo em azul aqui. Trabalhou desde setembro de 2022, basicamente, nessa faixa de preços que vai lá do 83, 84 até o 67, né? E o preço volta então aqui para dentro dessa congestão. Vamos ver como é que ele vai se desenrolar a partir de agora, né? Mas a gente vê que a parte superior dessa lateralização aqui no 83,60 volta a ser uma região de resistência para a evolução do preço. Aí esse candle grande aqui é quando teve aquela possibilidade de retaliação do Israel em cima de Irã, que não foi nada demais, né? E desde então os países aí estão mais tranquilos um com o outro, não falam mais em ataques e, enfim, vão mantendo aí um pouco de paz nesse momento. E o petróleo acaba entregando um pouco do preço que tinha muito acrescido com as tensões sido acrescido, né? Hoje o petróleo então cai 0,77%. Óleo de palma, após fazer várias sessões de quedas consecutivas, a gente teve 6 sessões consecutivas. Ontem acabou encerrando com uma alta de 0,46% e hoje vem subindo 0,68%. Suporte mais relevante aqui para o óleo de palma seria ali na casa dos 380. Desculpa, 3.800, né? O óleo de soja ontem conseguiu fazer um movimento de alta, subiu 2,88% e hoje vem subindo 0,24%. Só uma errata aqui, tá, pessoal? O óleo ele não subiu tudo isso ontem, não. A gente teve colagem de contrato, por isso que teve esse adicional ali, levando para quase 3%. Mas na verdade, ontem o contrato mais subiu 1,49%. Então tem essa diferença aqui entre o contrato maio e o contrato julho, que faz com que tenha esse gap e essa alta que ela não é verdadeira, né? De 2,88. Então ficou um pouco mais abaixo, 1,4%. E hoje vem sim subindo 0,26%. Soja em grão ontem subiu 0,92% e hoje vem subindo mais 0,23%. Novamente voltando a testar essa região aqui dos 11,80, tá, pessoal? Região bem relevante para o preço da soja. Só botar aqui para frente, ok? Então é isso que a gente tem aqui neste mercado. E temos aqui para o farelo também um dia que ontem foi de alta 0,47% e hoje novamente em alta de 0,23%. Farelo que vem tentando romper essa lateralização aqui, né? Caso evolua aqui, aí começa a ficar interessante e o farelo de soja pode inclusive puxar os futuros do grão para cima também. Digamos que o rompimento vai ser por aqui. A gente teria lá na casa dos 367 dólares por tonelada, tá? Então, interessante. Faz bastante sentido esse alvo aqui na projeção dessa lateralização. Vou deixar ali desenhado. Trigo ontem subiu super bem, a gente teve uma alta de 3,66%. Algumas questões aqui relacionadas ao trigo têm a ver com a possibilidade de um clima pior na Europa, a Europa que produz bastante trigo também, e o problema lá é basicamente gear em cima do trigo. Então está sendo esperado aí essa alteração climática, e caso isso aconteça vai estragar bastante as lavouras e as condições, né, das lavouras. Então o trigo acaba tendo finalmente um fator altista para sair desse emaranhado que vinha trabalhando, né?
A princípio ele está conseguindo romper essa linha de referência de baixa aqui do canal que a gente tem lá desde julho de 2022. Então, interessante aqui. E trigo subindo acaba puxando o milho, que como ainda está em desenvolvimento o plantio lá nos Estados Unidos, puxa também a soja. Então, trigo para cima puxa o milho e o milho, por sua vez, acaba puxando a soja, porque as áreas podem sofrer migrações neste momento. Então, o trigo hoje sobe aí mais 1,74%. Bem legal esse movimento, bem legal mesmo. Finalmente a gente está vendo alguma ação aqui nesse trigo. E o milho ontem também, seguindo o trigo, né, subiu 1,44% e hoje já vem subindo mais 0,34%, indo em busca ali da região dos 4,47. Caso venha romper essa região, poxa, também fica legal demais aqui o milho. Vamos ficar bem atento a esses mercados. Milho aqui no Brasil, a gente teve um dia bem sossegado, não seguiu o cenário externo, aqui acabou caindo 0,47%, seguindo a queda aí do dólar, né? O dólar aqui perdeu valor ontem contra o real. Dólar contra as principais moedas do mundo, ontem ficou estável e hoje vem caindo 0,1%. Bolsas lá fora, nos Estados Unidos, subiram ontem, 0,92%. Legal que também o movimento fez uma correção interessante. Tem aqui condições para fazer uma evolução dos preços. E Nasdaq também subiu, né? 1,01%. Também corrigiu bem, acima de resistência aqui. Show de bola. Suporte, desculpa. Bem legal mesmo. Mercado que pode dar uma boa evoluída. No Brasil, a gente subiu também, subiu 0,36%. Das bolsas aí foi um desempenho mais fraco ao redor do globo. A gente ontem teve só duas bolsas caindo ao redor do mundo. Uma delas foi a bolsa italiana e a outra a bolsa chinesa de Xangai. E o Brasil aí vem então na terceira posição, que foi a que menos subiu. O mercado aqui no Brasil teria que ganhar essa região de resistência para mostrar alguma evolução dos preços, voltar a trabalhar e depois vir buscar essa região da casa dos 130 mil pontos novamente. Pessoal, aqui a gente teve ontem atualizações dos relatórios de exportações dos Estados Unidos. Basicamente, soja continua fraco, tá? A gente vê que o ritmo de embarques aqui está bem fraco mesmo e veio pior do que da semana passada, né? Mais lento ainda, vindo aí com 435 mil toneladas na semana. Já o milho conseguiu aumentar o seu ritmo com relação à semana anterior, está dentro da média, tá pessoal? Esse 1.600.000 toneladas aqui está dentro da média. E a gente vê aí que melhorou, né? Melhorou cerca de 300 mil toneladas com relação ao relatório anterior. As condições das lavouras também saíram segunda-feira, no dia de ontem. A gente tem aí o plantio atual do milho chegando nos 12%, semana passada era 6%, basicamente toda semana vem dobrando, né? Seguindo o ritmo do ano passado e 2% melhor ou mais rápido do que a média dos últimos 5 anos. Aqui a gente já começa a ter algumas atualizações também quanto ao que foi plantado, né? Já tem 3% dos 12 plantados, né? Já estão emergindo. Ano passado era 2%, o clima lá vem favorecendo o plantio e também o desenvolvimento dos grãos. Para a soja, pessoal, a gente tem aí 8% plantado, evoluiu bem, né? Semana passada a gente estava com 3%, seguindo o ritmo aí do ano passado, né? 8% também plantado no ano passado e o dobro da média dos últimos 5 anos, que era de 4%. Então vem avançando bem o plantio lá nos Estados Unidos. Boas chuvas também acometendo a região do delta ali dos Estados Unidos, bem interessante aí o clima para o plantio. Nas bolsas hoje, pessoal, Ásia Pacífico, a gente tem a bolsa chinesa de Xangai caindo 0,74%, dando continuidade ao movimento de queda de ontem. Hang subindo 1,97%, Japão 0,22%, Coreia do Sul em queda de 0,25% e Austrália em alta de 0,45%. Europa toda em alta, continuando também o movimento de ontem.
Até a Itália, que ontem não subiu, agora vem subindo bem, né? Inclusive lidera as altas na Europa. Eurostock 50, que é interessante a gente olhar porque é um belo de um termômetro, né? Sobe mais de 1%. Londres sobe 0,41%, Inglaterra no caso, né? Sobe 0,41%. Alemanha sobe 1,16%. França 0,67% de alta e Espanha 1,33% de alta. Para os futuros dos Estados Unidos, temos alta também para S&P 500, 0,28% e Nasdaq com uma alta de 0,34%. Aparentemente, pessoal, otimismo aí pelo mundo, né? Assim como foi visto ontem, então perspectiva aqui que nossa bolsa tendesse a seguir esse movimento, mas acabei de ver aqui, né, que a gente tem o minério de ferro caindo 1,91% e o petróleo caindo 0,51%. Então, as duas ações mais participativas do nosso índice acabam tendo uma perspectiva um pouco mais negativa. Na quarta-feira, a gente vai ter também dados de balanço da Vale. Então, o mercado pode ficar um pouco apreensivo. A princípio, espera-se que eles venham melhores, né? Os dados venham melhor. Mas a gente vendo aí esse minério caindo, pode ser que a produção deles também esteja menor. Isso seria ruim, né? Porque vender menos e a um preço menor é péssimo, né? Enfim, a gente tem que acompanhar, mas a princípio, se a gente olhasse ao redor do globo, seria um dia mais positivo para as bolsas e mais negativo para o dólar. Só tem essas duas questões aqui que chamam um pouco a atenção e pode limitar esse movimento de alta na nossa bolsa aqui na abertura. Parte de agenda, pessoal, hoje a gente tem dados americanos que são interessantes. A gente vai ter o PMI industrial, que é basicamente o índice de atividade lá nos Estados Unidos, saindo às 10h45 da manhã. E a gente também tem o PMI do setor de serviços. Lembrando que ele acima de 50 indica expansão e abaixo de 50 indica retração da economia. E a gente também tem publicação de vendas de casas novas. Esse é um outro dado que é legal de acompanhar para entender como é que está a confiança, né? Porque comprar casa nova só compra quem tem confiança na economia, ou seja, segue aí com planos de consumir mais. Comprando uma casa nova não é só isso, né? Você vai ter que comprar tudo o que vai dentro dela também. Então quanto maior esse número vier, maior tende a ser a pressão em cima da inflação. Então, um dado bem interessante para a gente ficar de olho, 11 horas da manhã. E basicamente a agenda do dia se concentra aqui nessa janela das 10h45 às 11 horas da manhã.